de delta E. Sim, vai ser AB mais delta L. E se alguém não estiver a perceber, pode me interromper e fazer perguntas. Mas nas estruturas que nós estudamos, os deslocamentos da estrutura são muito pequenos. Então, normalmente, nós consideramos uma hipótese de pequenas deformações. E nessa hipótese de pequenas deformações, em vez de eu representar o lugar geométrico da nova posição do ponto B, através do arco de circunferência, nós representamos através da tangente. E isso e não há perda de precisão desde que os deslocamentos da estrutura não sejam muito grandes. Se os deslocamentos dos pontos da estrutura se forem muito grandes, então esta hipótese já não é válida. Mas estruturas que nós estamos a estudar, os deslocamentos são muito pequenos, então em vez de nós representarmos este arco de circunferência, nós representamos através da tangente. Então, nós só pensamos que existe um arco de circunferência, mas nunca representamos esse arco de circunferência, representamos a tangente. E alguma dúvida? E agora vamos passar para um outro caso. Este caso, esta figura que vocês estão a ver aqui é semelhante à figura anterior, só que existe uma diferença. Esta barra AB agora é uma barra rígida. E como a barra AB é rígida, significa que ela não vai se deformar quando o ponto B se mover para uma nova posição. Então, o comprimento inicial é este AB e o comprimento final também vai continuar a ser AB. Por isso eu representei este arco de circunferência. Vocês sabem a propriedade de arco de circunferência. Mantém a mesma distância até um determinado ponto fixo, que neste caso é o ponto A. E como no primeiro caso, em vez de nós representarmos o arco de circunferência, nós representamos através da sua tangente. Agora, gostaria de saber se vocês estão a acompanhar. Sim, docente, estamos a acompanhar. Sim, estamos a acompanhar. Então, vamos voltar para... vou repetir a explicação mais uma vez. Aqui, esta figura representa uma barra de uma estrutura reticulada. Neste caso, de uma estrutura reticulada plana. E devido às cargas que estão na estrutura, vai surgir um esforço normal na barra AB. Este esforço normal está representado por P aqui. E sempre que uma barra tiver um esforço, um esforço normal, a barra vai se alongar ou vai se encurtar. E vai se alongar se esse esforço for positivo e vai se encurtar se esse esforço for negativo. E devido às cargas que estão na estrutura, este ponto B vai se mover até uma nova posição. E a posição é muito fácil de perceber que vai ser o lugar geométrico da posição. Está muito claro que vai ser ao longo deste arco de circunferência, porque os arcos de circunferência têm uma propriedade que é de manter a mesma distância até um ponto fixo. Neste caso, o ponto fixo é o ponto A. E isso significa, por exemplo, se eu for a considerar este ponto, a distância entre este ponto é o comprimento da barra AB mais delta L. Isso acontece para qualquer outro ponto. E agora vamos ver um outro caso em que nós temos uma barra rígida em vez de uma barra deformável. E tem um esforço normal, também como no caso anterior, mas este esforço normal não vai alongar nem encurtar a barra. Na realidade, não vai provocar esta barra sendo rígida, não vai haver qualquer deformação na barra. A barra só vai mudar de posição para uma nova posição. E tal como na primeira situação, o lugar geométrico da nova posição
este ponto B. Então, isso vai causar, vamos ter resultados diferentes, mas não é isso que acontece, porque nas estruturas os deslocamentos são muito pequenos, e quando os deslocamentos são muito pequenos, nós podemos considerar a hipótese de pequenas deformações ou deslocamentos. E nessa hipótese, nós podemos traçar esta tangente e podemos traçar esta tangente que substitui este arco de circunferência. E se não tem nenhuma pergunta a fazer, neste caso vamos ver um problema concreto. Nós temos uma estrutura articulada, todos os nós são rótulos, então a estrutura é articulada. E nós temos uma força P que atua sobre o ponto B. E devido a este esforço P, devido a esta força P, vai surgir um esforço normal na barra AB e um esforço normal na barra BC. E como eu disse anteriormente, esse esforço vai alongar ou vai encurtar a barra. E o que nós queremos saber aqui é qual é a nova posição do ponto B. Ou seja, queremos saber qual é o deslocamento do ponto B. E como é que nós resolvemos isso? Quando as estruturas são isostáticas, o procedimento é muito simples. Primeiro o que nós fazemos, calculamos os esforços na estrutura. Então, se vocês fizeram os cálculos dos esforços internos nesta estrutura, vão ver que o esforço normal vai ser igual a 400 kN e o esforço normal na barra BC vai ser menos 500 kN. E existem várias formas de determinar os esforços normais nessas duas barras, como vocês viram na mecânica das construções. Uma pode ser, por exemplo, fazer equilíbrio deste nó. Então, se nós isolarmos este nó e aplicarmos todas as forças e todas as condições de equilíbrio, as duas, somatório de forças em x igual a 0 e em y igual a 0, vocês vão ter estes resultados. Mas também existem muitas outras formas de calcular os esforços nas duas barras, como vocês viram na mecânica das construções. E como eu disse anteriormente, sempre que nós temos um esforço normal, nós vamos ter um alongamento. Sempre que nós temos um esforço normal, nós vamos ter um alongamento. Então, na barra AB e na barra BC, a fórmula é a mesma. O esforço normal da barra vezes o comprimento da barra, e temos que dividir pela rigidez axial da barra. Este é que vocês estão a ver aqui é o módulo de elasticidade do material da estrutura. E vocês já conhecem o conceito de módulo de elasticidade? Vocês conhecem o conceito de módulo de elasticidade? Vocês conhecem o conceito? Não conhecem o conceito? Nunca ouviram falar de módulo de elasticidade? Não. Vocês vão estudar na disciplina de materiais de construção o que é módulo de elasticidade. Mas, por enquanto, vou explicar mais tarde o que é módulo de elasticidade. Por enquanto, eu peço para vocês memorizarem o processo para calcular a deformação da barra. Vai ser o esforço normal da barra, vezes o comprimento da barra, e no denominador vamos ter um módulo de elasticidade do material, dependendo do material da barra, nós vamos ter um determinado módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade varia em função do material da barra. Se for aço, se for cobre, se for madeira, se for uma estrutura de betão armado, a única coisa que muda vai ser este módulo de elasticidade. E aqui, esta é a área da secção transversal da barra. Então, isso é muito simples, é só aplicar esta fórmula para as duas barras. Sempre que nós conhecemos os esforços, então também conhecemos os alongamentos da barra. Este alongamento positivo diz que esta barra alonga-se, e este valor negativo diz que esta barra encurta-se. E agora, então, este aqui é o primeiro passo, determinar os esforços normais. Este aqui é o segundo passo. E agora vamos passar para o terceiro passo. No terceiro passo, nós vamos representar os alongamentos na estrutura. Então, a nossa barra AB inicialmente tinha este comprimento, depois tem este alongamento. A barra BC anteriormente tinha
este comprimento e agora tem este novo comprimento de C até esta posição, porque esta barra encurta-se toda esta medida. Aqui. E depois nós representamos os alongamentos, estes dois alongamentos. Alguma dúvida? Depois nós representamos os alongamentos das duas barras. Nós já podemos determinar a nova posição do ponto B. E como é que nós fazemos? Este ponto aqui, vai se deslocar para uma nova posição que está no arco de circunferência de centro, este ponto, e comprimento igual a AB mais delta AB, como nós já vimos anteriormente. Então, este ponto vai deslocar-se para uma nova posição que está neste arco de circunferência. É tudo que nós sabemos agora. O ponto B vai se deslocar para uma posição que está neste arco de circunferência. Vocês conseguem ver o cursor de mouse, não é? Sim. E agora vamos ver o que acontece na barra BC. A barra BC inicialmente tinha este comprimento e depois encurta-se até aqui. E onde é que vai estar o ponto B? Vai estar numa posição neste arco. Uma posição deste arco. Este arco tem centro neste ponto e tem todo este comprimento. Então, já vemos que o ponto B vai estar nesta posição, sem nenhuma dúvida. Porque, devido à barra A, devido ao alongamento da barra A, o ponto B tem que se deslocar para um ponto que está neste arco. E devido à posição, devido à barra B, o mesmo ponto B tem que se deslocar para uma nova posição deste arco. Aqui nós temos o ponto comum aos dois arcos, é a nova posição do ponto B. Então, é assim como nós determinamos. Mas, tal como eu tinha dito anteriormente, nós só pensamos em termos de arco de circunferência, mas nós nunca representamos arco de circunferência. Então, em vez de arco de circunferência, nós representamos esta tangente e, em vez de representar este arco de circunferência, representamos esta tangente. Então, a nova posição do ponto B é esta aqui. Eu sei que pode estar a parecer estranho, a posição do ponto B real está muito longe da que nós estamos a assumir. Mas o que acontece é que essas duas posições vão estar muito próximas, porque os deslocamentos na estrutura são deslocamentos muito pequenos. Aqui nós exageramos os deslocamentos para nós podermos ver, mas os deslocamentos são muito pequenos. Então, este ponto aqui está muito próximo deste aqui, numa estrutura real. E é assim como nós determinamos a posição do ponto B. E, naturalmente, nós podemos fazer cálculos para saber quanto é que é esta medida de deslocamento vertical, que é do ponto B, duas linhas, para o ponto B, linha. E como é que nós fazemos isso? Podemos começar por prolongar este triângulo até o ponto D. Então, neste caso, vamos ter este triângulo. Nós vamos ter este triângulo. E como nós conhecemos os ângulos na estrutura, e também, deixa avançar para outra figura. Por exemplo, este ângulo aqui é igual a este. Então, se eu conheço este ângulo e conheço esta medida, que é delta LBC, naturalmente que vocês podem calcular esta medida com muita facilidade, a medida D, B, 3 linhas. E, nesse caso, vamos conhecer, e vamos calcular esta medida também de ponto D até o ponto B. E, então, neste triângulo maior, nós vamos conhecer este comprimento e vamos conhecer, este ângulo aqui podemos conhecer, porque sabemos que é complementar deste. Então, se nós temos este ângulo e conhecemos esta medida, naturalmente nós podemos calcular esta medida aqui. E para isso, como vocês sabem, da matemática só fazer tangente deste ângulo ou cotangente deste ângulo. E assim vocês vão ter esta medida. E azul, nós temos a estrutura na nova configuração, depois nós aplicamos as cargas na estrutura. Depois nós aplicamos a força P. A estrutura vai mudar para esta posição. E assim já conhecemos a posição do ponto B, que era o que nós queremos fazer.
E sempre que o problema for isostático, os espaços são muito definidos, são muito bem definidos. Calcular os esforços nas barras, determinar os alongamentos das barras, representar os alongamentos na estrutura e, a partir das seguintes, encontrar a nova posição do ponto que nós queremos saber o deslocamento, neste caso o ponto B. E quanto aos deslocamentos, é tudo. Sim? Você tem uma dúvida. Quando estávamos a determinar os alongamentos, sim, multiplicamos vezes a área, mas eu não estou conseguindo ver daqui. Para calcular o... Estava a dizer para calcular o alongamento. Sim, utilizamos área, mas eu não estou a ver a área utilizada. Sim, eu não li o enunciado do problema. Este enunciado diz que a figura ilustra uma estrutura articulada constituída por barras deformáveis. Pretende-se determinar o deslocamento do ponto B. Represente a azul a nova configuração da estrutura. Considere P igual a 300 kN, o módulo de elasticidade, que é uma constante para o material, é igual a 206 gigapascais, e a área da secção transversal vai ser 65 centímetros quadrados. Então, esta área é aquela área que nós vamos considerar. E esta aqui é 65 vezes 10 elevado a menos 4 para ficar metro quadrado, como era centímetro quadrado. Muito obrigado. Sim, então vamos continuar. E então o procedimento para determinar o deslocamento numa estrutura é simples, é esse: aplicar os 4 passos. Qualquer estrutura isostática, é só aplicar aqueles 4 passos sistematicamente. E vamos encontrar os deslocamentos que nós pretendermos. E se não tem perguntas em relação a deslocamentos, vamos ver como é que se faz verificação da resistência de uma estrutura. De uma estrutura em que os elementos já estão tracionados ou comprimidos. Aqui, no exemplo 2, vamos considerar a mesma estrutura. E o material da estrutura é aço Fe360. E a área da secção transversal das barras é 65 cm². Portanto, a estrutura é a mesma estrutura que no exemplo anterior. E como é que nós verificamos a resistência? A resistência nós verificamos, temos que verificar a resistência em todas as secções da estrutura. E para um determinado tipo de aço, nós sabemos que para um determinado tipo de aço, nós temos este valor aqui, sigma RD. Este valor de sigma RD para o aço Fe360 é igual a 230 megapascais, é um valor tabelado. Vocês podem consultar as tabelas. Para o aço Fe360 é 235 megapascais. E este sigma RD significa que é uma tensão resistente. E o que é isso de uma tensão resistente? O valor real da tensão do aço Fe360 não é 360. Então, a partir deste 360, aplica-se um determinado coeficiente de segurança e obtém-se este valor aqui. E o valor real da tensão no aço, da tensão máxima no aço, o valor máximo sempre vai ser superior que este aqui. Então, vou repetir. Nós temos aço Fe360. Para o aço Fe360, nós temos que sigma resistente de 235 megapascais. E este é o valor a considerar no cálculo, sempre que nós quisermos fazer a verificação da resistência. E como é que nós fazemos a verificação da resistência? Temos que comparar sigma SD e sigma RD. O sigma RD é tabelado e para o aço Fe360 é 235 megapascais. E este sigma SD, o que é? É uma tensão de cálculo.
e calcula-se assim, esforço normal de cálculo a dividir pela área. E o que é esforço normal de cálculo? É o esforço normal real e multiplicando por um coeficiente de segurança. E na nossa disciplina de resistência de materiais, nós vamos assumir que esse coeficiente é sempre 1,5. Mas este coeficiente varia. Depende das situações. Pode não ser 1,5. Mas na resistência de materiais, vamos considerar que é sempre 1,5. Nas disciplinas específicas, como betão armado e estruturas metálicas e de madeira, vocês vão ver que para diferentes situações existem valores diferentes do coeficiente de segurança. Então, o esforço normal é igual a N, mas nós multiplicamos por 1,5 para obtermos o esforço a utilizar no cálculo. Este NSD significa esforço de cálculo. Então, para verificar a resistência da estrutura, só temos que comparar sigma SD e sigma RD em todas as secções da estrutura. Mas para a barra AB, vamos ver como é que está na barra B. A barra B vai ser NSD a dividir pela área. Então, vai ser 1,5 vezes o esforço real, que é 400, e depois temos que dividir pela área. Então, fazendo esse cálculo, vai dar 92,3 megapascais. Então, comparamos com 235. Neste caso, 92,3 é menor que 235. Esta fórmula que estamos a aplicar. E então significa que a nossa barra verifica a resistência. A barra AB está segura. E vamos passar para a barra BC agora. Na barra BC, também vamos fazer o mesmo. Esforço da barra BC nós vimos que era 500. Então vai ser 1,5 vezes 500, dividido por 65 centímetros quadrados. Vamos ter 115. E este 115 é menor que 235, então significa que a barra está segura. Então já vimos como é que se resolve dois tipos de problemas. Problema de cálculo de deslocamento e agora estamos a ver problema de verificação da segurança. Gostaria de saber se tem alguma pergunta a fazer aqui. Então, se vocês não têm perguntas, vamos passar para o terceiro exemplo. No terceiro exemplo, nós queremos dimensionar perfis tubulares circulares para as barras AB e BC. E o que vem a ser dimensionar? Neste caso, como trata-se de perfis, nós temos que escolher perfis de tal forma que esta fórmula da verificação da segurança seja verificada. Naturalmente que existem vários perfis que vão verificar esta condição, mas nós só vamos escolher o menor perfil, porque nós queremos dimensionar tendo em conta a economia do material. Então, neste caso, estamos a falar de queremos escolher o perfil de menor área que verifica essas duas condições. Então, nós queremos saber qual é o perfil de menor área que verifica essas duas condições. E isso é simples. Nós conhecemos os esforços, e conhecemos a tensão resistente, que é 235, então podemos calcular a área aqui. Muito facilmente. Então, neste caso, na barra B, a área vai ser de 25,5 centímetros quadrados. E na barra BC, a área vai ser maior ou igual a 31,9 centímetros quadrados. E com este valor, 25,5 centímetros quadrados, vamos encontrar estes valores. Neste caso, o perfil tubular tem diâmetro exterior 168,3 milímetros e tem espessura 5 milímetros. E nesta barra BC, o perfil tubular tem 168,3 milímetros de diâmetro exterior e espessura 6,3 milímetros. E esses perfis vocês vão encontrar nas tabelas.
Não sei se precisam alguma dúvida aqui, ou vocês querem para procurarmos este perfil na tabela. Podemos procurar, docente. Uh, Então, aqui tem esta tabela tem vários tipos de perfis. Neste caso, é o perfil INP, que vocês vão utilizar no capítulo da flexão, e perfil IPE, também vão utilizar no capítulo da flexão. Tem este perfil HE, vão ver mais tarde quando é que se utiliza o perfil HE. Aqui temos um perfil em T, um perfil em U, e temos cantoneiras, e depois temos os perfis tubulares. Então, nós temos que procurar aquela área de 25,5 centímetros quadrados aqui, aqui nesta coluna. Deixa eu confirmar. Então, nós queremos procurar 25,5. Um minuto só. Então, estamos nesta coluna e 25,5. Temos este aqui que é 25,9. Então, vamos continuar a procurar para ver se existe algum menor que este. 25,9. Todos são maiores. Então, o nosso dimensionamento... um minuto só. Nós não estamos na tabela certa. A nossa tabela é esta aqui, de perfil tubular. Então, esta coluna, que nós vamos procurar o 25,5. Temos este aqui, 26,7. Então, será que existe um menor que 26,7? Tem este aqui, 26,4. E já não existe nenhum outro menor que este. Porque a nossa área tem que ser superior que 25,5. Então, o perfil é este, que é 139,7 de diâmetro exterior e espessura é 6,3. Então, é assim como nós procuramos. Agora, vamos ver a outra barra. Aí embaixo tinha 25,7. No perfil 160 e tal. Disse 25,7. 7. Aí no 168,3 tem 25,7. Ah, sim, tem razão. 25,7 aqui. Mas não existe nenhum inferior que este agora. Então, significa que vai ser diâmetro exterior 168,3 e espessura vai ser 5 milímetros. Então, este aqui é o dimensionamento. Agora podemos passar para a outra barra. E a outra barra tínhamos visto que era 31,9 centímetros quadrados. Então, temos que procurar aquele valor, 31,9. Aqui tem... Aqui tem este 33,1. Vamos ver se tem algum menor que este. Não tem. Então, vai ser este, que é diâmetro exterior... 32,1. Tem um 32,1. Sim, estou a gostar da vossa atenção. E aqui, 32. Não se vê bem nesta tabela, mas dá para ver que é superior que 31,9. Então, o diâmetro exterior é 168,3 e a espessura é 6,3. Então, o nosso perfil é este.
Então é assim como se faz o dimensionamento. Então, vou repetir. O dimensionamento, o que vem a ser? Temos que escolher o perfil de menor área, porque nós estamos a pensar em economia de material, o perfil de menor área que verifica esta condição. Então, isolamos a área naquela fórmula, neste caso vai dar 25,5 e 31,9. E procuramos na tabela os perfis são estes. E se não tem pergunta a fazer neste problema de dimensionamento, já vimos três tipos de problema. Cálculo de deslocamento na estrutura, e verificação da resistência, dimensionamento. Agora, vamos passar para um quarto tipo de problema, que é problema de determinação da carga máxima. Na nossa estrutura inicial, nós queremos saber qual é o valor máximo da carga P para se verificar a resistência da barra AB e da barra BC. Isso, como vocês sabem, reduz a um problema matemático. Então, o que nós temos que fazer é escrever esta condição para as duas pares. E os esforços normais temos que calcular em função da força P. E nós tínhamos calculado isso anteriormente. Aqui, por exemplo, o esforço normal na barra AB é 4P sobre 3. E o esforço normal na barra BC é menos 5P sobre 3. Então, é só aplicar esta expressão aqui para as duas barras. Então, para a primeira barra vai ser 1,5, que é o coeficiente de segurança, vezes o esforço normal na barra, a dividir por 65. E sei que alguns podem estar a estranhar esta fórmula aqui, na conversão de unidades. O que acontece aqui é o seguinte: este 65 está em centímetros quadrados. E eu quero determinar esta força P em quilonewtons. Vocês podem verificar depois da aula que 235 megapascais é o mesmo que 23,5 kN por centímetro quadrado. Então, em vez de nós escrevermos 235 megapascais, eu escrevi 23,5 kN por centímetro quadrado. Então, como é quilonewton por centímetro quadrado, este P vai aparecer em quilonewton, e o centímetro quadrado é este aqui, 65, que deixamos em centímetro quadrado. Então, a mesma expressão vamos aplicar para a barra BC. E fazendo os cálculos, vamos ver que para se verificar a segurança da barra AB, o P tem que ser menor que este valor. E para se verificar a segurança da barra BC, o P tem que ser menor que este valor. Então, podemos concluir como nós queremos aquele mesmo valor da força P influencia nas duas barras. Então, eu não posso dizer como resposta que o P é 763,5. Porque se eu disser que P é inferior que 763,5, nós podemos dar um exemplo. Por exemplo, um valor menor que 763 é 750. Mas se nós aplicarmos naquela estrutura aquele P 750, esta barra aqui vai resistir, porque 750 é menor que 763. Mas a barra BC já não vai resistir, porque para se verificar a segurança na barra BC, o P tem que ser menor que 611. Então, naturalmente que o P da resposta vai ter que ser menor que 611 kN. Porque se for menor que 611 kN, essas duas condições aqui vão ficar verificadas. Podemos escolher, por exemplo, 610. 610 é menor que 611, e verificando a segurança da barra BC, e também é menor que 763,75, também verificando a resistência da barra AB. Então, o maior valor possível que pode se aplicar na estrutura, o maior valor possível da carga P é, sem nenhuma dúvida,
611 kN. Então, se tiverem alguma pergunta a fazer, podem fazer. Então, se vocês perceberam completamente esse tipo de problema, vamos ver como é que nós resolvemos a estrutura quando nós temos uma barra rígida. Na realidade, este exemplo não precisava de estar aqui, porque a resolução é óbvia. Se nós tivermos uma barra rígida aqui, também vou ler o enunciado do problema primeiro. Determina o deslocamento do nó B da estrutura da figura 7. A barra AB é rígida. Considere P igual a 300 kN e módulo de elasticidade da barra AB 206 gigapascais. Não, aqui tinha que ser módulo de elasticidade da barra BC, não AB. Aqui tinha que ser BC, módulo de elasticidade da barra BC, 206 kN e a área da barra BC, 65 cm². E a resolução para o cálculo do deslocamento aqui é muito simples. Como esta barra é rígida, o que vai acontecer com esta barra é rígida? Peço para responderem o que acontece se esta barra aqui é rígida. Não é uma deformação. Sim, não há nenhuma deformação, mas nós estamos à procura de um determinado tipo de deformação. Qual é essa deformação? Ela apenas muda de posição ao longo da posição geométrica apenas. Sim, apenas, correto. Apenas muda da posição. Em vez de estar nesta posição inicial a B, ela vai mudar para uma nova posição, sem haver deformação na estrutura. E se nós formos a seguir os mesmos procedimentos que no problema anterior, vamos ver que este ΔL para a barra B vai ser igual a zero, porque esta rigidez, o produto F vezes A, vai ser igual a infinito. Numa barra rígida, a rigidez é infinito. Então, qualquer número de tipo infinito é igual a zero. Mas, na realidade, não era preciso fazer nenhum cálculo se a barra é rígida. Então, o alongamento, sem fazer nenhum cálculo, é igual a zero. E só temos que calcular para a barra BC. E como são os mesmos dados que no problema anterior, então nós vamos ter esta medida. Depois, o outro passo é representar os alongamentos na estrutura. Na barra AB não tem alongamento, mas na barra BC já tem aquele encurtamento que nós vimos no primeiro problema. Então, daqui é só fazer traçamos a tangente, assim, e a outra tangente só temos que traçar assim. Então, traçamos a tangente assim, e a outra tangente que nós temos que traçar é esta aqui. E muito rapidamente encontramos a nova posição do ponto B. E sabemos que este ângulo é igual a este aqui. Muito facilmente vocês podem ver que este ângulo é igual a este. E como temos esta medida, e temos um triângulo retângulo, facilmente calculamos esta medida aqui do deslocamento. Então, o deslocamento do nó B vai ser o alongamento da barra BC módulo e a dividir pelo seno de alfa. E vai dar este valor. Então, é muito simples. Alguma pergunta? Então, se não tem pergunta a fazer, nós já podemos passar para um problema concreto, para vocês resolverem. E esse problema pode ser este aqui. Eu gostaria que vocês resolvessem. Depois vou mostrar a solução. Como temos uma estrutura para não perdermos muito tempo,
Para vocês não perderem muito tempo, peço para vocês copiarem estes valores aqui. O esforço normal na barra BD é este aqui, menos 131,20 kN, e o esforço normal na barra B, 67,5 kN. Então, muito rapidamente, peço para vocês determinarem a nova posição do ponto B. Só a nova posição do ponto B.
Então, na barra B, vocês têm um esforço normal positivo. Esse esforço vai provocar um alongamento, um movimento do nó B para a direita, como é um movimento. Como este ponto está fixo, este nó B vai se deslocar assim para a direita e o valor de deslocamento vai ser igual ao alongamento desta barra. Eu acho que vocês concordam comigo. E esta barra aqui, como é comprimida, vai ter um encurtamento. Assim, então na posição final, nós vamos ter isto. Tem um alongamento ΔLB, depois tem um alongamento ΔLBD. Então, traçamos a tangente, e aqui também traçamos a tangente. E quando nós traçamos a tangente, nós temos que nos recordar que o movimento real é do um arco de circunferência. Por exemplo, aqui, esta barra B aumenta este alongamento. Então, este movimento aqui, na realidade, é um arco de circunferência, mas nós representamos a tangente. Aqui também, este movimento é um arco de circunferência contendo neste ponto e a abertura é igual a esta medida, mas nós traçamos arco de circunferência. E depois, este problema é muito semelhante como o anterior, então podem calcular esta medida, depois de calcular esta medida, como nós temos este triângulo que conhecemos todos os ângulos, podemos calcular também este movimento vertical. E assim termina a resolução deste problema. Alguma dúvida? Vamos voltar temporariamente para este ficheiro e vamos voltar a analisar este problema. Vamos voltar a analisar este problema. Então, o que acontece aqui é que este ponto é fixo e esta barra teve este aumento de comprimento. E o movimento real é através deste arco de circunferência. E aqui, o movimento real é através deste arco de circunferência. Este pensamento de arco de circunferência
Dependendo do tipo de problema, pode não ser a forma conveniente de resolver. Neste caso, é conveniente porque nós sabemos que este ponto aqui está fixo, não muda desta posição. E assim, este ponto aqui também está fixo. E o outro método de resolução qual é? No outro método de resolução, nós pensamos da seguinte forma. Se nós temos um deslocamento, este ponto B sai desta posição para esta posição. Este deslocamento, nós podemos ver em função das suas componentes. Este movimento deste ponto B para este ponto B é equivalente a este movimento e este aqui. Então, aqui, se eu for a considerar vetores, eu teria uma seta aqui para mostrar que este ponto B desloca-se assim para aqui, e aqui terei uma seta para a direita, e aqui terei uma seta para baixo. Então, este movimento, nós podemos substituir por este movimento e este aqui. E neste primeiro movimento, vai ser naturalmente o alongamento da vara. Depois, este movimento que já permite determinar a posição do ponto B. E nesta forma de pensamento, de decomposição de movimentos, o primeiro movimento tem que ser aquele que está alinhado com a vara. O primeiro movimento tem que ser axial à vara. Então, o primeiro movimento é este, depois o segundo é este. E o segundo movimento tem que ser transverso à vara. Então, o primeiro movimento é axial, o segundo movimento é transverso à vara. E no primeiro movimento, é um movimento que alonga ou encurta a vara. Então, esta vara vai se alongar assim para aqui. O segundo movimento nem alonga nem encurta a vara. Este movimento aqui não alonga e não encurta a vara. E não se esqueçam que nós estamos a pensar na hipótese de pequenos deslocamentos. Por isso, este movimento aqui transversal não altera o comprimento da vara. Então, resumindo, este ponto B sai desta posição para esta, mas nós pensamos em decomposição de dois movimentos. O primeiro alonga ou encurta a vara, e o segundo movimento, o primeiro movimento é axial, e alonga ou encurta a vara, e o segundo movimento é transverso, não alonga nem encurta a vara. E também este movimento do ponto B para aqui, também podemos pensar de outra forma, que primeiro tem um movimento axial, a vara BC, que encurta a vara, depois tem um movimento transverso, a vara, que não provoca nenhuma alteração no comprimento da vara. E assim encontramos a posição do ponto B. Esta nova forma de pensar já é mais conveniente quando nós temos, por exemplo, se este apoio duplo fosse um apoio simples, que impede o movimento horizontal. Já podíamos aplicar esta segunda forma, mas não podíamos aplicar aquela de árvore de circunferência. Então, se vocês forem ver os problemas propostos, onde encontrar alguns problemas em que devem pensar assim, dessa forma. E alguma dúvida? Sim, docente. Docente disse que o movimento transverso não alonga nem encurta a vara, mas não disse para que serve. Qual é a sua função? Mas não disse? Qual é a sua função? Não percebi a pergunta. O docente explicou que o movimento axial alonga ou encurta a vara. Sim, correto. Sim, e o transverso não alonga nem encurta a vara, mas o docente não chegou a dizer qual é a sua função aí na vara. A função é que este ponto B, devido a esta carga, vai mudar de posição. Mas essa posição nós já sabemos aqui, porque nós resolvemos o problema anteriormente. Mas qualquer que seja essa posição onde vai estar o ponto B, nós podemos pensar em decompor primeiro alonga ou encurta a vara, depois o outro é transverso à vara, mas não alonga nem encurta a vara. A função deste movimento aqui é de manter
o comprimento da barra, depois de ter este alongamento. Sim. Não sei se está a perceber. Está, Porque sim. se o movimento não fosse transverso, se ele fosse, por exemplo, um pouco inclinado assim, ele já havia de alterar o comprimento da barra, mas já havia de alterar o comprimento da barra para um valor errado. Porque o que nós sabemos é que o comprimento da barra é AB mais esta distância de B até 2 linhas. Então, a Sim. função deste movimento é exatamente de não alterar o comprimento da barra. Porque não altera o comprimento da barra, então eu já sei que a barra continua com aquele alongamento delta LB do cálculo. Sim. Não sei se está clara a minha explicação. Está, sim. Sim. E para problemas complexos já temos que pensar assim dessa forma. A forma de pensar em arco de circunferência não funciona para problemas complexos, mais complexos. E eu gostaria que vocês aplicassem esse conhecimento para resolver este problema. Este problema tem uma pequena falha deste lado. É por isso que estou a esconder para vocês não verem aqui. Eu gostaria que eu depois vou fazer a correção deste problema e enviar para a turma do Google. Neste problema, eu gostaria que vocês representassem a nova configuração da estrutura. Naturalmente que para barra AB, só temos que unir o ponto A e o ponto B'. E para barra BD, só temos que unir o ponto D para este ponto D'. Agora, eu gostaria que vocês fizessem uma análise para ver o que acontece lá no apoio simples. E essa análise vocês devem fazer com composição de movimentos. E vou ajudar. E vou dar uma pequena ajuda. Nós tínhamos dito que este ponto B podemos ver como composição de dois movimentos. O primeiro movimento é este, que é um movimento axial à barra, que é um movimento que aumenta, neste caso, aumenta o comprimento da barra. Depois, tem um movimento transverso, que a função é de não aumentar o comprimento da barra. Neste primeiro movimento, aqui, como esta barra é rígida, então, aquela extremidade à direita, o ponto C da estrutura, vai se mover para a direita também. E o valor desse movimento é este aqui. Este aqui. Não sei se estão a perceber. Aquele ponto C vai se mover para a direita e o valor do movimento horizontal vai ser este. Então, eu gostaria que vocês continuassem, que vocês representassem esta barra. Então, já dei a ajuda de que o movimento axial vai ser este. Este tipo de problema que estamos a resolver agora, de representar a configuração da estrutura. Para esta estrutura, se eu estiver a pensar em termos de arcos de circunferência, já fica muito difícil. A decomposição dos movimentos revela que o ponto C lá vai ter um movimento horizontal. Então, porque como este ponto aqui, eu estou a ver que é o primeiro movimento assim, o primeiro movimento assim. Este movimento aqui é que vai deslocar aquele ponto C para a direita. Então, eu gostaria que vocês fizessem aquela representação escondida lá. E depois vocês vão comparar amanhã, ou depois da manhã vou fazer o upload da resolução deste problema. Não sei se tem alguma dúvida. E quando vocês tiverem alguma dúvida na resolução dos problemas propostos, vocês podem enviar as vossas questões na turma do Google, ou também podem escrever instruções que esta barra aqui, por ser biarticulada, só vai ter um esforço normal. E esta aqui também, por ser biarticulada, só vai ter um esforço normal. E nós queremos determinar os deslocamentos do ponto D, do ponto C, do ponto B e do ponto A. E nos problemas hiperstáticos, nós já não podemos começar por determinar os esforços internos. Naturalmente, vocês viram isso muito bem na mecânica das construções, que quando a estrutura é hiperstática, as equações de equilíbrio
não são suficientes para determinar todas as incógnitas. O problema tem muitas incógnitas. E, neste caso, como eu tinha dito, a estrutura é uma vez hiperstática. E como é que nós resolvemos? Temos que escrever equações geométricas. Temos que escrever equações geométricas. E quantas equações geométricas temos que escrever? Depende do grau de hiperestaticidade da estrutura. Então, esta estrutura aqui, como é uma vez hiperestática, precisamos também de uma equação geométrica. E qual é o método de resolução de uma estrutura hiperestática? Primeiro, nós começamos por representar a configuração da estrutura. E neste problema, como esta barra aqui é rígida, é muito fácil de ver como é que a representação da estrutura, a configuração da estrutura vai ser. Porque nós sabemos que esta barra aqui é rígida e esta barra está articulada nesta posição. E como esta barra é rígida, a barra não tem nenhuma deformação, só vai mudar de posição, mas sabemos que que a barra vai rodar em torno deste ponto B. Aqui. Então, vocês já viram, de certeza que já viram este exemplo. Então, é aqui onde nós temos a nova configuração da estrutura. Este ponto B sobe, este ponto D desce, C desce e o ponto D também desce. E, naturalmente, que também podemos pensar numa outra configuração da estrutura que seria esta aqui, que seria esta. Quem pode responder por que é que nós não vamos considerar esta representação e vamos considerar esta aqui? Nesta estrutura aqui é simples de ver isso. Sim, então eu gostaria de saber como é que nós podemos ver que a única configuração possível para esta barra AB é esta aqui, e não uma outra. A outra seria esta aqui. Como é que nós vemos que a configuração não vai ser esta? Creio que seja por causa da força aplicada no ponto de criar um deslocamento para baixo, creio eu. Sim, é exatamente isso que acontece. Por causa desta força que está aplicada para baixo. E reparem que na estrutura não temos nenhuma outra força aplicada. Esta aqui é a única. Porque se tivesse uma outra força aplicada, por exemplo, se tivesse uma força aqui no ponto C, para cima, então já estaríamos em dúvida qual das forças seria mais determinante em dar a configuração da estrutura. Nesta estrutura aqui, está muito claro. Vai assim para baixo. E quando existe uma dúvida, como é que se faz? Quando há dúvida, nós assumimos uma configuração da estrutura, resolvemos todo o problema e analisamos se as respostas obtidas estão de acordo com essa configuração da estrutura. É assim como se resolve. Mas neste caso, com muita certeza, podemos representar que a configuração da estrutura é esta aqui. E o ponto D não tem nenhum movimento axial, não é? Porque a barra é rígida. Então, este ponto aqui não vai se mover para a direita. Então, estou a pensar em termos de composição de movimento. Então, o movimento axial é nulo, depois só tem o movimento transverso à barra. Aquele que não muda os comprimentos. E este ponto C também acontece o mesmo, não tem movimento horizontal, ele só tem movimento transverso. E este ponto A também acontece o mesmo. Por esta barra aqui ser rígida, este ponto vai ter um alongamento nulo, axial à barra, e aqui vai ter o movimento transverso. Então, neste caso, nós só temos, naquela forma em que nós pensamos em composição de movimentos, nós só temos movimentos transversos. Os movimentos axiais são todos eles nulos. E esses movimentos transversos, eles não alteram os comprimentos, não alteram, neste caso, o comprimento desta barra rígida. E agora vamos analisar o ponto C. O que acontece no ponto C?
O ponto C movimenta-se desta posição para esta. Mas este movimento nós vamos analisar em termos de composição. Em termos de composição, primeiro este ponto vai se mover nesta direção, que está na mesma linha que a barra, movimento axial, e é este movimento que alonga a barra. Então, este aqui vai ser, sem nenhuma dúvida, o valor do ΔL é C. Depois tem o movimento transverso à barra, neste caso estamos a falar desta barra, então movimento axial à barra e movimento transverso à barra. E assim temos toda a certeza que este movimento que está representado aqui vai ser o alongamento da barra, porque este ponto aqui está fixo, então todo o alongamento da barra vai acontecer aqui. Então, e também podemos pensar neste movimento de A até a linha, como composição de movimentos. O primeiro é ao longo da barra, que encurta a barra, e o segundo é transverso à barra, que não provoca alterações do comprimento da barra. Então, este movimento do ponto A até aqui podemos entender como sendo este movimento e depois este movimento. E neste primeiro movimento, nós vamos ter o ΔL, ΔLAE. E alguma dúvida, alguma pergunta? Então, se não tem nenhuma pergunta, nós já podemos continuar com a resolução. Sim, desculpa, docente. No ponto C, nós teremos dois movimentos transversos, não é? Um devido à barra, rígida e a outra devido à barra EC. Acho que é isso. Sim. Então, eu gostaria de saber qual dos dois movimentos transversos nós devemos considerar. Não, neste caso são os dois movimentos. Este movimento aqui e este aqui. Consideramos os dois. Os dois transversos. Porque Sim. ele terá dois transversos. Um por causa da barra rígida e outro por causa da outra barra articulada. Acho que é isso. Sim. E se tivesse uma outra barra aqui, por exemplo, nesta direção, ainda teríamos também dois movimentos em relação àquela barra. Vamos imaginar que tem uma barra aqui. Vamos imaginar que tem uma barra aqui. Então, como é que nós faríamos neste caso? Queremos chegar até este ponto C', mas temos que pensar nesta barra. Primeiro, o movimento é assim, porque o primeiro movimento é ao longo da barra. Então, o primeiro movimento é assim, depois tem um segundo movimento que é transverso, que é assim. O que nós fazemos, temos que fazer isso para todas as barras que concorrem no nó. Então, aqui temos dois movimentos axiais e dois movimentos transversos. Só que um dos movimentos axiais é nulo por esta barra ser rígida. Não sei se consegui responder a pergunta. Eu quero saber da posição. A posição a considerar, qual será? Em que posição? Posição do ponto C? A posição do ponto C. A posição do ponto C é a mesma para qualquer barra que estivermos a considerar. A posição do ponto C. Se estivermos a olhar para a barra rígida, que tem deformação axial nula, mas o deslocamento transverso já vai para o ponto C. E se estivermos a pensar em termos desta barra, primeiro tem este aqui, depois vem para aqui. Tá bom. Obrigado. Então, vamos continuar com a resolução. E se vocês analisarem esta configuração, este alongamento e este aqui vão ter uma determinada... Os dois alongamentos vão ter uma determinada relação matemática. E como é que nós podemos encontrar essa relação matemática? Este triângulo aqui é semelhante a este aqui. Porque esses dois triângulos são semelhantes. Então, nós podemos dizer que esta distância de A até a linha sobre esta distância vai ser igual a esta distância sobre esta aqui. Então, matematicamente, vai ser esta expressão número 1.
o C a dividir por 2,5 vai ser igual a A' a dividir por 2. Então, C' a dividir por esta medida vai ser igual a A' a dividir por esta medida aqui. E o que vamos fazer a seguir? Vamos relacionar o alongamento desta barra com este deslocamento. Aqui, vamos começar com esta situação aqui que é mais clara. Vamos relacionar este deslocamento com este alongamento. Como este ângulo aqui é igual a 2, então é só usar o seno. O seno deste ângulo vai ser esta medida a dividir por esta aqui, que é a hipotenusa. E aqui também podemos pensar da mesma forma, só que primeiro temos que localizar o ângulo α1. Este ângulo aqui é complementar de α1, logo podemos ver que este ângulo aqui vai ser igual a α1. Então podemos fazer o seno também. O seno de α1 vai ser igual a este alongamento a dividir por este complemento. E essas expressões matemáticas estão aqui. Só que na primeira expressão, na segunda expressão, que é esta aqui, esta expressão aqui está escrita em termos do deslocamento. Então, e nós sabemos da teoria que sempre que nós temos um esforço normal na barra, então também teremos um alongamento. Então, este alongamento ΔL a E vai ser o esforço da barra vezes o comprimento da barra a dividir pela rigidez da barra. E o mesmo acontece com este caso aqui também. Temos este alongamento, como é que nós calculamos? A partir do esforço. Esforço da barra vezes o comprimento da barra a dividir pela rigidez da barra. Assim. Depois podemos pegar essas duas expressões, expressão 2 e expressão 3, e introduzir na expressão 1. Se nós fizermos isso, nós vamos encontrar esta relação aqui. Nós vamos encontrar esta relação, e a partir desta relação nós já podemos encontrar a relação que existe entre o esforço da barra CE e o esforço da barra AE. Então, assim chegamos a esta relação que é a condição geométrica, que é a equação geométrica. Então, como já temos esta equação geométrica, no início só precisávamos de uma equação geométrica, então, aplicando equações de equilíbrio, já podemos resolver o problema de determinar os esforços nas duas barras. E como é que nós fazemos isso? Podemos fazer isso de muitas formas, mas a melhor forma para este exemplo, nós podemos seccionar esta barra AE e mostrar os esforços aqui. E se nós seccionarmos esta barra AE e esta barra aqui, nós podemos analisar o equilíbrio desta parte aqui. Então, tiramos esta parte de cima, analisamos só esta parte aqui e podemos somar momentos no ponto B. Se nós somarmos momentos no ponto B, nós vamos rapidamente escrever a equação que relaciona esses dois esforços. Momento no ponto B vai ser igual a 100 kN vezes esta distância, e esta aqui vai no sentido horário, esta aqui vai no sentido anti-horário, por isso vai ser menos esta medida vezes seno de α2 vezes esta distância. E o mesmo também fazemos com este esforço aqui. Então, assim escrevemos a equação para o ponto B. E essa equação é esta aqui. Então, com esta equação de equilíbrio e com esta equação geométrica, calculamos os esforços. E este aqui que são os esforços. E alguma dúvida? Sim, docente. Sim. A minha dúvida mesmo está no traçado da execução, né, das equações geométricas. Não percebi muito bem aquela parte. Não percebeu bem a partir daqui ou antes? Antes, nas equações geométricas. Na equação geométrica. Tá bem, eu vou repetir toda a resolução, porque outros também podem não ter percebido.
esta estrutura aqui é uma vez hiperestática. Ser uma vez hiperestática significa que as equações de equilíbrio não são suficientes para determinar todos os esforços na estrutura. Então, precisamos de mais uma equação. E essa equação é a tal equação geométrica. E como nós temos um problema hiperestático, nós já não podemos resolver o problema com a mesma ordem, com a mesma sequência que nos problemas isostáticos. E na resolução de problemas hiperestáticos, primeiro começamos com a configuração da estrutura. Então, e como é que nós vemos a configuração da estrutura? Neste caso, devido a esta força de 100 kN, sem nenhuma dúvida, este ponto D vai se mover para baixo. E quando este ponto B move-se para baixo, este ponto aqui também move-se, e este aqui move-se para cima. E vai ser em torno deste ponto. Em torno do ponto B. E agora vamos analisar só este movimento. Assim, este movimento aqui, como eu tinha dito, sempre nós podemos pensar num determinado movimento como composição de movimentos. Neste movimento, do ponto D até o ponto D', podemos pensar que tem um movimento axial primeiro. O movimento axial será para a direita, mas como esta barra aqui é rígida, então esse movimento para a direita é nulo. Depois temos o movimento transverso, que já leva o ponto D desta posição para esta posição. Isso também podemos pensar no ponto C, da mesma forma. Então, tem um movimento axial que é nulo, depois tem um movimento transversal, que faz o ponto C sair daqui para aqui. Aqui no ponto A, também, como esta barra aqui é rígida, então vai ter um movimento axial, que é nulo, depois tem um movimento transverso. E a qualquer altura vocês podem interromper. Se eu disser algo que vocês não estejam a perceber, podem me interromper. Então, assim, nós já sabemos que o ponto D vai ser desta posição até aqui, e o ponto C vai ser desta posição até aqui, e o ponto A vai ser desta posição até aqui. Mas esses movimentos que nós analisamos, nós temos que analisar na perspectiva de outras barras. Por exemplo, desta barra aqui. Este movimento daqui para aqui, e reparem que nós não temos nenhuma dúvida que este movimento do ponto D vai ser daqui para aqui, que este movimento do ponto C vai ser daqui para aqui, e este movimento de A vai ser daqui para aqui. Então, podemos dizer que já conhecemos as posições do ponto D', do ponto C' e do ponto A'. E nos movimentos desses pontos A, B, C e D, para essas novas posições, nós vamos mudar da perspectiva. Vamos pensar em termos de outras barras. Em vez de pensar nesta barra rígida, vamos pensar agora nesta barra deformável. Então, para este ponto sair daqui para aqui em dois movimentos, vai ter que ser assim, que é alinhado à barra, ou seja, axial, e o outro vai ser este aqui, que é transverso à barra. E no primeiro movimento, que é axial, este movimento já revela que esta distância de C até C2' vai ser um alongamento. E a medida exata desse alongamento é do ponto C até o ponto C2'. E vamos pensar também em termos desta barra AE. Então, o que nós sabemos? Sabemos que o ponto A sai desta posição para esta. Mas agora queremos mudar a perspectiva do pensamento para ser em termos da barra AE. Então, neste caso, este ponto para ser daqui, do ponto A para o ponto A', vai com dois movimentos. O primeiro é este, que encurta a barra, e esse valor é ΔLAE. E o outro é este aqui, que é transverso à barra. Então, assim chegamos no mesmo ponto A'. E chegamos no mesmo ponto A'. E chegamos no mesmo ponto A'. E se tiver alguma dúvida, podem perguntar. Até agora estamos a compreender, docente. Sim. E agora vamos escrever a equação geométrica. A equação geométrica, nós temos este triângulo aqui e este aqui, que muito facilmente nós vemos que eles são semelhantes. Então,
sabemos que esta medida de A até a linha, a dividir por esta aqui, de A até B, vai ser igual a esta medida de C até C', a dividir por esta aqui. E isso vai ser esta equação aqui, que é a equação número 1, até agora. E o que vamos fazer a seguir, vamos olhar para este triângulo e vamos relacionar esta medida aqui da semelhança dos triângulos com esta aqui, que é o alongamento da barra. Então, se nós pensarmos em termos de seno do ângulo A2, vamos ver que vai ser igual a ΔL EC a dividir por esta medida aqui, que é a hipotenusa. E aqui também, se nós dissermos que o seno de α1, que é este aqui, α1, vai ser igual a este alongamento a dividir por esta medida. Então, vamos ter essas duas novas equações. A equação vem só até aqui. E, como eu disse logo no início, que sempre que nós temos um alongamento, significa que nós temos um esforço normal também. E esse alongamento, como é que é calculado? O esforço normal da barra, vezes o comprimento da barra, a dividir pela rigidez axial da barra. E aqui também, fazer o comprimento da barra, vezes o esforço da barra, a dividir pela rigidez axial da barra. E estas expressões aqui já estavam. Então, ficamos com a expressão 2 igual a esta e esta aqui. Agora, se nós pegarmos esta expressão e esta aqui, introduzirmos aqui, nós vamos ter a equação geométrica. Então, introduzindo, vamos ter esta relação aqui, e simplificando a relação, vamos ter esta relação entre os esforços, que é a tal equação geométrica que estávamos à procura. E agora reparem uma coisa, por que eu coloquei o menos aqui? Alguém pode me responder por que eu coloquei menos aqui? Porque a barra de A até a linha sofreu contração. Porque a barra, está falando essa barra, não é? Porque a barra AE vai ter uma diminuição de comprimento. Se eu tenho uma diminuição de comprimento na barra AE, isso significa que este valor ΔL AE vai ser negativo. E reparem que o primeiro membro é uma distância. Nunca podemos dizer que uma distância é negativa. Então, este ΔL AE já tem um menos, porque há encurtamento desta barra. Então, este menos com o menos do ΔL AE vai criar um número positivo aqui, que já podemos dizer que é igual a uma distância. E se eu não colocasse este menos aqui, estaria a dizer que a distância de A até a linha seria um valor negativo, que isso já seria um erro. Por isso aqui coloquei o menos, aqui coloquei o menos. E como tinha dito anteriormente, nós chegamos a esta equação geométrica. E para a equação de equilíbrio. A equação de equilíbrio fazemos corte aqui nesta barra e fazemos corte nesta barra. E depois fazemos momento no ponto B. Mas esta não é a única forma de resolver. Se vocês tiverem uma outra ideia, podem também encontrar uma equação de equilíbrio através dessa ideia. Mas a forma mais simples de resolver esta aqui é fazer momentos no ponto B. Então, vamos ter uma equação em que as únicas incógnitas vão ser os esforços nas barras. Então, assim, nós vamos ter esta equação de equilíbrio e esta equação geométrica. Então, resolvendo o sistema de equações, chegamos a esta conclusão, que o NAE vai ser igual a menos 205,4, aqui tem um menos, não bem visível, mas é um menos. E aqui o NSC vai ter um esforço igual a 123 kN. E reparem que é necessário, olhando para esta configuração da estrutura, nós vemos que este esforço é de compressão e este aqui é de tração. E é importante que o resultado final mostre isso. Se este valor aqui fosse positivo e este aqui fosse negativo, o que isso indicaria? Se este valor aqui fosse positivo e este aqui fosse negativo.
que a configuração adotada lá é a contrária. Sim, isso significaria que a configuração adotada aqui é a contrária. Então, teríamos que... bom, neste problema aqui, é fácil de ver de que a única coisa que iria acontecer seriam as mudanças de sinais. Mas num problema mais complexo, teríamos que representar a outra configuração da estrutura e fazermos de novo todos os cálculos. Então, já podemos resolver a linha B, em que se pede o dimensionamento. Então, é só escrever as duas expressões. Então, na primeira expressão, vamos ter que a área tem que ser superior que este valor. E na segunda expressão, vamos ter que a área tem que ser superior que este valor. E esta expressão que eu escrevi aqui é a expressão de verificação da resistência. Quando nós queremos dimensionar, ou quando nós queremos determinar o valor máximo da carga, nós temos que pensar sempre na fórmula de verificação da resistência. Então, primeiro escrevemos a fórmula da verificação da resistência, depois, neste caso, isolamos o A. Assim, então, na primeira expressão, vamos ter que o A tem que ser maior que 13,11 centímetros quadrados, e na outra expressão vai ser 7,88 aqui, centímetros quadrados. E depois, mas nós não podemos dizer de que a área da barra AE vai ser esta aqui e que a área da barra CE vai ser esta aqui. Não podemos dizer isso. Alguém pode justificar por quê? Peço para repetir a questão, docente. Nós, nessa expressão, tivemos este resultado. Na segunda expressão, tivemos este resultado. Mas nós não podemos dar como resposta, dizemos que a barra A, que a primeira barra vai ser 13,11 e a segunda barra vai ser 7,88 centímetros quadrados. Por quê? Porque as barras devem ter a mesma dimensão, isto é, a mesma área de secção transversal. Sim, as duas barras devem ter a mesma área de secção transversal, como diz o enunciado. E o que aconteceria se nós colocássemos áreas diferentes aqui e aqui? O que iria acontecer é que todos os cálculos que nós fizemos ficariam inválidos. Todos os cálculos. Porque reparem que nesta expressão aqui, este valor aqui nós simplificamos com este. Então, se nós dessemos áreas diferentes para aquelas duas barras, esta simplificação aqui já não seria possível. E estes esforços aqui mudariam. Aqui. Isso é uma característica de problemas hiperestáticos. Os problemas hiperestáticos, os esforços internos nas barras, nos problemas hiperestáticos, elas dependem da geometria das barras. Então, é por isso. Aqui o enunciado nos força a darmos áreas iguais. Então, qual é a área que nós colocaríamos? Tem que ser, naturalmente, a área tem que ser superior a 13,11 centímetros quadrados. Esta maior aqui. E se nós consultarmos na tabela, vocês podem consultar em casa, podem verificar em casa. Aliás, neste momento, alguns estão em casa. Então, vocês podem verificar aí mesmo o valor do diâmetro exterior. Seria 88,9 e a espessura seria assim. Então, vocês vão verificar sozinhos. Depois, na linha C, nós queremos o deslocamento do ponto C. E, naturalmente, que nós já temos todas as expressões nos cálculos anteriores para determinar o deslocamento do ponto C. É só voltar para esta expressão aqui e, como já temos o esforço normal, é só introduzir o esforço normal aqui. Este comprimento conhecemos e esta área aqui também já conhecemos. O módulo de elasticidade foi dado
Então, já podemos ter o deslocamento CC'. E assim, o problema 1 Desculpa, docente. seria... Sim. Eu cheguei um bocadinho tarde, não sei, acho que uns 30 minutos depois. Não sei se o docente disse exatamente em que manual vamos fazer a consulta para saber, neste caso, a espessura e, neste caso, Vocês podem fazer vocês vão encontrar nas tabelas técnicas. Aqui, por exemplo, eu tenho esta tabela. Aqui nós temos o perfil I. O perfil I é para flexão. Temos o perfil PE, também é para flexão. Temos o perfil HE, é para compressão. Este aqui é para flexão. Este aqui pode ser para flexão ou tração. Então, temos vários perfis. E estaríamos aqui nesta situação. Nós tínhamos dito que aquela área seria 13.11. Então, aqui nesta coluna da área, temos que procurar o 13.11. Temos este aqui, 13.2. Este perfil 88.9 e espessura 5 tem uma área de 13.2. Então, este aqui já funciona. E se olharmos para as dimensões que vêm a seguir, não encontramos nenhuma área menor que esta aqui. Então, sabemos que vai ser 88.9 igual a esta aqui. Porque quando nós dimensionamos, nós queremos o perfil de menor área que verifica a resistência. Aquela fórmula diz que a área tem que ser superior que 13.11. Então, superior que 13.11, a menor de todas é esta aqui. E assim ficamos com este perfil 88.9 e espessura 5. E aqueles que chegaram atrasados, se tiverem alguma dúvida, podem expor na turma do Google ou podem enviar para o meu e-mail. Docente? Sim. Sim. Como podemos saber se um determinado perfil é para flexão, compressão ou tração? Tá bem, vou dar uma resposta parcial dessa pergunta. Vamos voltar para aqui para os perfis. Isso já, para ter uma resposta dessa pergunta, só depois de estudar flexão. O que acontece com flexão é que um perfil deste tipo, o perfil I, não é uma ideia muito boa utilizar para tração ou compressão. Tem outros perfis. Este perfil aqui foi concebido para resistir à flexão. E quando nós vermos hoje a matéria de flexão, vocês depois vão ver isso, vai ficar claro. Mas a concepção deste perfil, este aqui, o perfil I é para ser utilizado na flexão. Este perfil aqui também é para flexão. Este aqui é para elementos comprimidos, mas também pode se utilizar para flexão também. Mas isso vocês vão ver mais tarde, então não se preocupem com isso agora. Tá bem, Lúcio. E se não tiverem dúvidas, podemos voltar para este... Podemos continuar com o problema número 2. Aqui nós temos uma estrutura reticulada que tem 3 barras articuladas. E essas 3 barras têm o mesmo módulo de elasticidade e têm a mesma área de secção transversal. E o processo de resolução é o mesmo que no problema número 1. Primeiro temos que começar com a configuração da estrutura. E como nós temos esta força de 200 kN para baixo aqui, e como esta aqui é a única força aplicada na estrutura, é muito fácil chegar à nova configuração da estrutura. A nova configuração da estrutura seria esta aqui. Esta barra mudaria desta posição para esta posição aqui. E onde é que fica exatamente o ponto C'? Fica na vertical a esta linha. Porque podemos pensar em 2 movimentos. O movimento axial, que é nulo, porque esta barra é rígida,
e o movimento transverso, que não altera o comprimento da barra. E aqui também este movimento de B até o ponto B', em termos desta barra rígida, podemos pensar que tem um movimento nulo, horizontal, depois tem um movimento vertical, que já leva esta posição para esta aqui. Então, assim nós chegamos a configuração da estrutura. E podemos unir este ponto B e o ponto B para representar a nova configuração das outras barras, naturalmente. E este problema é hiperestático 2 vezes. É muito fácil de ver isso, porque é hiperestático 2 vezes. E como é hiperestático 2 vezes, vocês sabem que precisamos de 2 equações geométricas. E como é que nós fazemos isso? Vamos analisar a barra BE. Vamos pensar também em termos de decomposição de movimentos. Então, tem um primeiro movimento que é axial à barra, porque a barra é esta aqui. Então, tem um primeiro movimento que é axial à barra. Depois, e nesse primeiro movimento, chegamos ao ponto B'. Então, isso significa que esta distância aqui vai ser o alongamento da barra BE. Agora, vamos pensar em termos desta barra. O mesmo, reparem que estamos a pensar este movimento de B até B', de várias formas. Agora, vamos pensar em termos desta barra. Para nós sairmos daqui para aqui, em termos desta barra, primeiro vai aumentar aquele comprimento através do movimento axial, depois tem um movimento transverso. Então, vem para aqui. E podemos pensar também em termos da barra BD. Vai ter este movimento aqui primeiro, depois vai ter este movimento. E assim chegamos no ponto B. Assim. E assim já podemos encontrar as duas equações geométricas. Porque sabemos que seno de α1 é este ângulo, e é fácil de ver de que este ângulo aqui vai ser igual a este. Então, este ângulo aqui é complementar deste, e este aqui é complementar deste. Por isso, este ângulo vai ser igual a este aqui. E, então, se nós fizermos seno deste ângulo, vai ser este alongamento a dividir por este alongamento. E se nós fizermos seno deste ângulo, vai ser este alongamento. Vai ser este alongamento a dividir por este alongamento. Então, e nós vimos no princípio que sempre um alongamento está relacionado com um esforço normal. Então, este alongamento aqui, como é que nós calculamos? Esforço da barra, vezes comprimento da barra, a dividir pela rigidez axial da barra. E aqui, vai ser esforço da barra, vezes comprimento da barra, a dividir por... Aqui temos 4 alongamentos, então eu só substituir as expressões aqui. E como nós conhecemos este comprimento e este comprimento, então esta relação número 1, vamos ter NBF em função de NBE. Então, o que eu estou a dizer é isto. Então, o esforço NBF, através desta relação número 1, vamos concluir que é igual a NBE vezes esta medida aqui, ou seja, 25/61 vezes NBE. E na expressão número 2 também vamos ter a mesma coisa. E a equação de equilíbrio. A equação de equilíbrio é só fazer corte nas 3 barras. Então, vamos ter um esforço normal aqui, um esforço normal aqui, um esforço normal aqui. E fazemos momentos no ponto A e vamos encontrar a equação de equilíbrio, que é esta aqui. Então, fazemos um sistema de 3 equações, vamos ter os 3 esforços. Porque nós temos 2 equações geométricas e uma equação de equilíbrio. Então, vamos ter os 3 esforços. E é importante ver que esses esforços aqui são positivos. E isso, como aqueles 3 esforços são positivos, isso significa que esta configuração da estrutura está correta. Porque esta configuração da estrutura alonga as 3 barras. E quando nós temos um alongamento numa barra, nós temos um esforço normal positivo nessa barra. Então, significa que a configuração da estrutura está correta.
E para determinar os deslocamentos da estrutura, por exemplo, o deslocamento do ponto C, este aqui é o deslocamento do ponto C. Como nós temos esta medida aqui, como nós temos este alongamento, porque este alongamento aqui é igual ao esforço da barra vezes o momento da barra pela rigidez da barra. Então podemos dizer que já conhecemos todos os alongamentos, este alongamento e este aqui, porque nós conhecemos os três esforços. E como nós conhecemos os três alongamentos, então esta medida B', já conhecemos. E se nós conhecemos a medida B', por semelhança a triângulos, encontramos CC'. Então, é um problema muito simples a partir do momento que nós já temos os esforços nos pares. E se vocês tiverem alguma dúvida nesta matéria, vocês podem ler este documento, assim como o outro documento de estruturas isostáticas, este aqui. E se a dúvida não ficar esclarecida, podem perguntar na turma do Google ou também podem perguntar no meu e-mail. E assim, alguma dúvida? E se vocês não têm dúvidas, então podemos terminar mais uma pequena observação. Vocês, na mecânica das construções, aprenderam que não é obrigatório colocar esses esforços a tracionar a barra. Na mecânica das construções, vocês aprenderam que não é obrigatório colocar este esforço e este aqui a tracionar a barra. Não foi isso que vocês aprenderam? Não percebi? Eu gostaria de saber se na mecânica das construções vocês aprenderam que não é obrigatório colocar esses esforços assim a tracionar. Docente dizia que sempre a representação dos esforços nas barras tem que ser no sentido de tracionar a barra. Provavelmente ele disse isso porque não tinham muito tempo e não queriam para os estudantes ficarem confusos. Mas quando nós resolvemos um problema de uma estrutura articulada, uma treliça, não é obrigatório colocar esse esforço já tracionar a barra. Podemos colocar a comprimir também. Mas se vocês viram assim, então posso deixar o comentário que queria fazer agora, senão vocês vão ficar confusos. E podemos terminar a aula aqui. E se tiver alguma dúvida, podem perguntar agora. E se não tiver nenhuma dúvida agora, então, na sexta-feira vamos ver tensões. Vamos ver teoria da elasticidade. Vamos ver estado plano de tensão, estado triaxial de tensão e estado monoaxial de tensão. Então, este aqui é o capítulo número 2, tração com pressão. Mas é muito importante perceber a matéria de estados de tensão. Principalmente quando nós passamos por flexão, vamos precisar desses conhecimentos. Então, se vocês não têm dúvida, então vamos continuar na sexta-feira. Sexta-feira, de acordo com o nosso horário, acho que é 9h55. Então, se é 9h55, de acordo com o horário, vamos ter às 9h55. Podemos avançar, Disse. A aula já terminou. Então, nós já vimos o objetivo desta aula era ver estruturas isostáticas e já vimos tudo. E eu gostaria que vocês resolvessem
os problemas propostos. Gostaria que você resolvesse os problemas propostos. Gostaria que vocês vissem esses problemas propostos de estruturas hiperstáticas e problemas propostos para estruturas isostáticas. E gostaria que vocês resolvessem o máximo de problema que conseguirem. Resolvam o problema número 1, problema número 2, problema número 3. Esses problemas semelhantes podem escolher um deles e resolver. E também gostaria que vocês resolvessem este problema, problema número 13. Gostaria que vocês resolvessem o problema número 13, os primeiros problemas, problema número 1, 2, 3, problema 13, depois os outros vocês podem escolher. E nesta ficha aqui também podem escolher alguns problemas. Podem resolver o problema número 1. Podem resolver o problema, por enquanto podem resolver o problema número 1 e 6 e podem escolher os outros problemas. E essas duas fichas têm respostas. Então, se vocês não encontrarem a resposta, podem perguntar na turma de Google ou podem escrever um e-mail para procurar saber como resolver o problema. Então, a aula está terminada. Até sexta-feira.